A comissão especial, que debateu durante 5 meses na Alerj formas de melhorar a atuação e a fiscalização das agências reguladoras, elaborou um projeto de lei com diversas sugestões de mudanças para garantir que as concessionárias de serviços públicos cumpram suas obrigações com os cidadãos do Estado. Para falar sobre as principais recomendações dessa proposta, o Alerj Entrevista de hoje recebe o presidente da comissão, deputado Conte Bittencourt. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Alerj Entrevista com a gente. Vamos falar, deputado, antes de falar especificamente sobre o projeto elaborado pela comissão, eu queria que o senhor falasse sobre esse trabalho que foi feito pela comissão, com diversas audiências públicas, ouvindo a sociedade, as instituições, né, ligadas ao tema. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como foi feito esse trabalho. Olha, esse tema ele já vem preocupando a Assembleia Legislativa há alguns anos. Nós completamos agora, em fevereiro de 2017, 20 anos da lei que introduziu a legislação da agência reguladora no estado do Rio de Janeiro, da primeira agência que foi a ASEP. Então estamos falando em 2 décadas, né? E 1997 era ainda uma área muito desconhecida na legislação e na política pública brasileira, né? Nos anos 90, nós começamos no Brasil a esse processo de transferência do público para concessão privada de alguns serviços, que continuam públicos, mas são o que chamam hoje da PPP, mas que passaram a ter gestão do setor privado, né? Então a ASEP surge como a primeira agência, né, estadual de serviços concedidos, né? São 20 anos, muita coisa mudou. O Estado transferiu mais responsabilidades, né, de lá para cá. Então a Assembleia há muito tempo vem sentindo a necessidade de revisitar essa lei de 97 e apresentar um novo texto, mais moderno, atual, né, e que possa apontar, né, uma agência que eu vou falar mais independente, mais forte e que possa cumprir o seu papel nos desafios que estão colocados aí nessa área chamada parceria público-privada, chamadas PPP. Então fizemos aí um trabalho longo, 5 meses, muito debate, muitas audiências, e tenho certeza que estamos apresentando ao parlamento, e agora vamos submeter ao plenário e à sociedade, uma legislação bem atualizada. E hoje a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro a Agenersa, né, que trata dos serviços de energia e saneamento ambiental, e também a Getransp, né, que regula a questão dos serviços de transportes no estado. Na realidade, essas agências deveriam, por exemplo, fiscalizar, né, a atuação das concessionárias nesses serviços, ver se tudo que está previsto nos contratos de concessão está sendo cumprido, e muitas vezes os usuários sentem necessidade de uma atuação mais firme das agências, realmente punindo, por exemplo, com multas ou com os meios cabíveis, determinadas condutas que são equivocadas das agências, né? Na realidade, em 2006, o Poder Executivo fez um movimento dividindo a ASEP e criando 2 agências. Um movimento muito mais político, do ponto de vista propriamente da política, do que da necessidade da regulação dos serviços. O Estado cabe perfeitamente uma única agência, que estamos até propondo no projeto de lei, seja a fusão da Agenersa, que trata de energia, e a Getransp, que trata de transporte. Nós entendemos que as 2 agências podem se fundir novamente, como estamos propondo, com um único conselho e estabelecer câmaras técnicas. A Getransp, atualmente, ela trata do serviço de aquaviário, hidroviário, né, do metroviário e do ferroviário. Tá? Não trata do principal modal, que é o rodoviário. É um debate que estamos fazendo também, né, no novo texto. Que é o rodoviário intermunicipal, né? O intermunicipal, que é o maior modal, maior modal do Estado. O maior modal não são os modais de massa. Lamentavelmente, o transporte brasileiro se desenvolveu de forma equivocada como principal modal o sobre rodas, o rodoviário. Ainda mais nessa questão da
região metropolitana que desloca tantos trabalhadores através dos ônibus. O estado todo. É o principal modal. Você tem uma agência reguladora. É descabido você não ter o principal modal de transporte público sob a supervisão dessa agência. Hoje essa supervisão é do Detro, né? É do Detro. Ou seja, o poder concedente, ele acaba sendo também o regulador. Isso é um equívoco na nova concepção dessa parceria público-privada, que o poder concedente é o Estado. É o governo, não é o Estado, desculpe, é o governo. O concessionário são os consórcios que operam. E surgem as agências reguladoras como entes independentes, mas como entes de Estado, representando o interesse público acima de tudo. Então hoje você tem uma deformação, porque o Detro, ele cumpre duas missões. Ele supervisiona ele próprio. Tá? Então é uma deformação, tá? Além dos problemas todos que tivemos com o Detro recentemente. Fica claro que é uma área que precisa ter mais transparência. E a agência dará mais transparência. Então, na realidade, nós vamos ter câmaras técnicas, né? Área de transporte, metrô, barcas, trens, ônibus, tá? terminais, outros modais que estão surgindo agora, não sei se vai ser o próprio VLT, né? O próprio VLT é um deles, né? E a questão dos terminais, eu falei já, terminais de embarque e desembarque de passageiros, né? Podemos entrar no terminal de transporte de carga, que essa é a responsabilidade da União. Tá? E na área de energia, você tem o gás, você tem a parte elétrica. Se a ANEEL fizer o convênio com a nossa agência, ela transfere competência para a agência estadual, e tem a parte de saneamento ambiental, que hoje está expandida para os chamados aterros sanitários. Então nós estamos expandindo também a agência na área de saneamento ambiental. Vai ser saneamento, mais a questão do destino final dos resíduos sólidos. Que é essencial até para a questão do meio ambiente e também da distribuição de água e rede de esgoto para a população, que ainda é muito deficiente em algumas regiões do estado. Né, não há dúvida. Serviços que são essenciais à população, serviços que são públicos. Isso é um debate que a sociedade precisa acompanhar, porque, né, por mais que você faça a transferência da gestão, o serviço continua público. Né? Você não está privatizando, você está transferindo uma gestão que continua pública, mas quem vai operar é o privado, através de um contrato, tá? Com metas, com desempenho, com impacto regulatório, coisas que estamos prevendo nessa nova legislação que não tinha na anterior. Então, fortalecer as agências, né, transformá-las em instrumentos com força capaz de regrar essa relação contratual para proteger a quem? Proteger a sociedade. São, como eu falei, serviços essenciais. Então precisam ser protegidos. Os contratos executados, cumpridos, normalmente contratos de longuíssimo prazo, porque são serviços permanentes. Então ter uma agência forte, preparada, é fundamental. Deputado, e ao longo dessas audiências públicas aqui na LERJ, o que o senhor pôde perceber, por exemplo, por parte dos usuários desses serviços, como as principais demandas, né? Quais são as principais reclamações, o que precisa ser feito para dar condições melhores para quem utiliza esses serviços? Primeiro ponto que é curiosíssimo, o completo desconhecimento das agências. Até dentro da própria casa, dentro do parlamento. O próprio parlamento conhece pouco as suas agências reguladoras e o papel estratégico e a importância dessas agências. E mesmo assim, votando aqui a indicação dos conselheiros que compõem essas agências. Esse também é outro ponto, você traz para o debate aqui essa questão da indicação. Estamos mudando isso aí. Tá? Estamos criando critérios. Primeiro, a sabatina dos conselheiros, estamos propondo que seja em plenário e não mais na comissão. Que seja uma sabatina pública, em plenário. Tá? Pública já é, mas em plenário, mais ampliado, com os 70 deputados da casa. Segundo, estamos criando pré-requisitos. Tá? Não ter ocupado cargo público nos últimos 2 anos, não ter filiação partidária nos últimos 2 anos, não ter participado de gestão de empresas que têm serviços concedidos naquela área nos últimos 2 anos. Para que não haja nenhum tipo de comprometimento, suspeição. Né? Não há dúvida, criando critérios. Né? O conselheiro da agência, né, ele está ali imbuído, investido numa responsabilidade de interesse público. Ele ali tem que
olhar, como eu falei, o interesse do Estado. Ele não pode ter relações que deixem dúvida com relação ao seu papel, ao seu desempenho. Então essas questões estão sendo tratadas no texto. O senhor falou sobre esse desconhecimento da população a respeito das agências. Então, muitas vezes existe uma reclamação a ser feita, diversas cobranças que a população gostaria de fazer, mas não sabe exatamente como recorrer, né? Nem sabe que pode recorrer à agência reguladora. Né? Pode, e nós estamos fortalecendo a ouvidoria, estamos criando a figura da ouvidoria e da corregedoria. E também na lei criando a figura de uma procuradoria especializada, com procuradores do Estado, lotados na agência, e o chefe da procuradoria, esse não necessariamente um procurador de carreira. Então nós estamos, de fato, na lei, propondo uma estrutura com ouvidoria, com corregedoria e com procuradoria, que vai dar uma outra dinâmica e vai, de fato, transformar essa agência em órgão de Estado, com a força de uma autarquia independente, para que ela possa realmente cumprir a sua missão pública, que é regrar esses serviços que são estratégicos. E o senhor falou sobre essa questão da indicação, né, das pessoas que vão compor a diretoria da nova agência, né, que está sendo proposta nesse projeto de lei, e os conselheiros das agências antigas, então, seriam substituídos, seria um novo processo, seria uma nova formatação, começaria tudo do zero. Nós estamos nas disposições finais e transitórias, nós estamos criando uma cláusula transitória, transitoriedade. Né? Atualmente são 2 agências, 10 conselheiros, 5 em cada agência. Estamos propondo a fusão dessas 2 numa única agência. Caso venha a ser aprovado no plenário a nossa proposta, os conselheiros têm mandatos, eles não vão perder os seus mandatos. Mas tão logo seja instituída a nova agência, a ZERJ, que nós estamos chamando, a ZERJ, essa agência, no primeiro momento, vai ter 10 conselheiros. À medida que os mandatos forem encerrando, você vai diminuindo o quantitativo até chegar em 5, né, que é a composição que nós entendemos ser uma composição mais do que suficiente para representar o interesse público nesses serviços regulados. Então, vai ter uma transição, como eu falei, inicia-se com 10 membros até chegar aos 5, que é a composição definitiva. E a renovação desses 5 vai ser feita sempre com esses critérios aí técnicos. Dentro dos mandatos, critérios técnicos, nós estamos propondo uma comissão para indicação, indicar 3 nomes, esses nomes passarem pelo crivo do governo e depois o governo mandar a indicação para a sabatina aqui do parlamento. Como é feito hoje, por exemplo, com uma pessoa que vai ocupar um cargo no judiciário, que 3 nomes são sugeridos, o governo indica um, mas dentro daqueles critérios da própria área. Né? Exatamente. Nós estamos pegando, né, as experiências já acumuladas. Né? Como eu disse, há 20 anos atrás, isso era uma área muito embrionária, né, na política brasileira, na política pública, na estrutura da administração pública no Brasil. Hoje você já tem estados mais avançados, você já tem experiências bem exitosas em outros países. Os nossos debates foram importantes, porque a gente trouxe academia, trouxe agências reguladoras para o debate. Então, a gente se cercou aí de um bom volume de informações para chegarmos ao melhor texto. Deputado, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.